Melhorou, né? Então tá pelo microfone. Tá legal. O violão tá bom aí? Sim. Com certeza. Eu vou cantar uma música chamada Serenidade. Você pode, Não ouvi, Sandro. será que você pode abaixar um pouquinho só o violão? Eu não sei O se tem violão? jeito. Só para Tem, eu ouvir. tô com a mesa aqui, eu tô com a mesa. Deixa eu ver Aqui. agora. O que você acha, João Boa? Sim, tá bom. Agora tá bom. Melhorou? Sim. Beleza. Essa música se chama Serenidade, viu? Eu a fiz inspirado num curso que eu faço com Haroldo Dutra. Encontre um lugar tranquilo que seja um abrigo para se encontrar. Desfaz de toda agitação, entregue a sua mente à meditação. Perceba suas emoções, lembranças, pensamentos, sem recriminar. Não julgue e nem compare, neste momento agora é observar. São tantos pensamentos que chegam e vozes que passam a julgar, lembranças que vêm e se instalam, emoções a comandar. Você é muito mais que isto, sua consciência lhe diz o que fazer. Não julgue e nem compare, com compaixão acolhe, sem muito se entreter. Não alimente nem dê forças, não interaja com eles não. Apenas observe o que se passa, então eles chegam e vão. São tantos pensamentos que chegam e vozes que passam a julgar, lembranças que vêm e se instalam, emoções a comandar. Encontre um lugar tranquilo que seja um abrigo para se encontrar. Eu vou trabalhar aqui, viu? Desfaz de toda agitação, entregue a sua mente à meditação. Ô, João, que bacana. Parabéns. Obrigado. Muito legal. Ficou excelente essa música. Agora nós vamos entregar ao Tim, né, Tim? Chegou aí, ó, graças a Deus, olha que maravilha. Aí, Eu vou me adiantar aqui, tá, meninos? Tô chegando agora, pode continuar aí, a harmonia tá boa demais. Tá bacana, né? Olha o Tim aí. Então, mais tarde eu devo entrar aqui, tá? Tá bom, meu amigo? Ai, ai. Beleza? Tá me escutando? Muito bem. Ai, coisa boa. Saudade de você, meu cara. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Coisa boa, coisa boa. Tem Manda bem, seguido- João. Oi, pode falar. Tem seguido você, a Vanessa. Quer dizer que vocês tocaram lá na. Foi na sala, né? Sim, sim. É, nossa, que delícia. Ah, a live suas foi uma delícia. Nossa. Bom, se Deus quiser, a gente vai fazer outra aí. Deixa só Ah, as coisas se ajeitarem aí. com certeza. Não deixa, Tim, a vacina chegar não, meu filho, que senão o povo vai pra rua.
Ah, É. toca mais uma pra gente aí, por favor, até eu pegar meu violão, então. Então tá, vamos lá. Aliás, Oi? Tim, eu vou cantar uma, porque eu tenho que sair, você sabe, né? É, Mas já tá sabendo. explora o Sandro aí com essa voz bonita dele aí, hein, cara. Isso, isso. Perder essa voz, Ué, não. deixa ele cantar, mas... Eu vou cantar então, O que você quer, Jó? deixa eu ver aqui. Tu me amas. Vou passar para mim maior, para mim é mais fácil. Cantar na apostila, Jó? Tá na apostila, tu me amas. Acho que a música 13. 12. A quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. A quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. Nosso mestre, modelo e guia, perguntou a Pedro um dia e nos pergunta naturalmente como o amor está em nossa vida, a quem amamos realmente, pois quem ama não se apega, não se impõe nem condições, ama por amar, ama por amor. Alimenta, apacenta, acolhe os irmãos seus. Eles chegam em meu nome, todos são filhos de Deus. Se me amas, tu me amas, retenha os preceitos meus, ame a Deus. E Acho que o João se travou, né? acontece. O que aconteceu? Travou o áudio dele. Boa noite, Tainá, tudo bem? Vanessa Leite. Vanessa. Minha irmã Vanessa. Boa noite, meus amigos. Boa noite, tudo bem, Oi, Tainá? Vanessa. Que prazer, hein? Estamos dançando, Vanessa? Marília França, tudo bem, Marília? Boa noite, gente. Oi, Vanessa. Tudo bem? Satisfação, viu? Oh, coisa boa, né? E, o João falou que já ia sair mesmo, então como ele travou, eu vou cantar uma música aqui. Depois, Tainá, você faz uma alegria musical pra gente também, tá bom? Se eu fizer uma segunda voz aqui, alguma coisinha, você não se incomode, tá? Ô, Sandra, é porque não dá muito certo, porque tem delay, entendeu? Ah, tá bom. Aí fica estranho. Mas a próxima, você pega um playback, coloca aí você canta, né? Ou então você toca um instrumento, um teclado, alguma coisa. Legal? Sua voz é muito boa, não pode ficar aí sem... Grande abraço, vamos lá. Eu vou cantar verbos. Hoje o tema é sobre palavra, né? O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar, sopra ao mundo pensamento,
na linguagem articulada e abrindo a boca diz o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que é bola dos palavras. Um por dois, um por dez, um por cem, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio do ensino da paz, e abrindo a boca diz o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que ebola dos falados. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Um por dois, um por dez, um por cem, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio do ensino da paz, e abrindo a boca um poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que ebola dos falados. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega, o Espírito sopra onde quer, e ômega dos atos, alfa, um por dois, um por dez, um por cem, e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Bem, vamos lá. Tainá, quer fazer uma música pra gente? Ô, João, tá sem som, tá sem som. Tá sem som. Caiu a conexão, cara. Mas Pois deu é. para ouvir alguma coisa? Muito bem, por sinal. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Um abração para você, para a Vanessa que está aí, ó. Um abração, viu? Fiquem com Deus. Todos Valeu, vocês. João. Obrigado, Tim. Nada. Abração, João. Que amo. Você também, velho. É o Kio, um grande amigo, hein, Kio? Seja bem-vindo, sua lindinha. Agora a Tainá vai fazer uma canção para nós, né, Tainá? Por favor. Vamos sim. Você está pedindo é uma ordem, né? Então vamos lá. Já que você falou que o tema hoje é a palavra, né? Isso. Tem uma música que é muito antiga, que parece que não é espírita, mas nós adotamos, que é Cativar. Legal. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém,
cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que um deserto tão só, entre homens também. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que Muito lindo, Tainá. Muito obrigado. Quer fazer mais uma? Faz mais uma para nós aí. Pode ser, pode ser. Essa música eu ainda não sei de quem é, né? Gosto sempre de preservar o autor, mas essa eu ainda não sei. Se alguém souber, pode até me informar. Deus em toda parte. Eu vejo Deus em toda parte, abençoando o céu, a terra e o mar, a natureza. Proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. Amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida e os passarinhos, seus hinos de louvor e em doce enlevo, minha alma vibra comovida. Entardecer, o sol poente tinge de cores o céu, no horizonte e preces vão subindo, falando ao coração quanta beleza. Eu vejo Deus na imensidão, a flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a murmurar, falam de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que ama, haste que sustenta uma flor desabrochando. Eu vejo Deus a reger mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que ama, haste que sustenta uma flor desabrochando. Haste que sustenta uma flor desabrochando. Muito obrigado, Tainá. De nada, meus amigos. Fazer uma questão, então, enquanto o nosso palestra. Oi? Quem Só um falou? pouquinho. Fui eu, Fala, Sandro. Sandro. Só uma informação para nossa querida aí. Essa música é do Cabete, tá? João Cabete. Por favor, muito obrigada. Obrigado, Sandro.
Aí, vamos compartilhar informações. Vou cantar uma música aqui, enquanto o nosso palestrante não chega. Vamos lá com Fala com Deus. O assunto hoje é palavra. Acenda a esperança, a palavra em luz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalha a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens, e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens, e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia para abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Agora uma canção que eu aprendi com a Sandra Miramar há muitos anos. Vamos estar ainda boa. Chama-se... Como é que chama? Não. Mensagem fraterna. Eu era novinho de doutrina espírita ainda quando eu encontro. E ao som da lua, né, Bozão? Ao som do luar, no encontro de carnaval lá em Piuí, ela tocou essa canção que eu achei maravilhosa e gosto até hoje. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve o teu tempo interno abandonar a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus
em luz de redenção, da voz de Deus, em luz de redenção. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Bem, acho que nosso palestrante chegou. Deixa eu ver. Meu amigo Gladys Tomage, há quanto tempo? Graças a Deus. Eu deixei a última música para você fazer. Parabéns pela música. Sabe por que eu não vou tocar, Tim? Por que você não vai vai música tocar? que eu queria tocar. Eu toquei a graça, eu tinha preparado essa aí. Olha que coincidência. Que coisa. Nossa. Puxa vida, não tem outra então, só essa. Chateado, você está perdoado. Não fiquei chateado, magoei. Tá? Perdi a vontade. Então tá bom. Ô, meu amigo, seja bem-vindo. Tá? Com alegria. Quer que a gente faça uma prece ou a canção serve como prece? Exatamente, sempre. Pode escolher. Então tá bom, vou fazer uma última como prece aqui, tá bom? Excelente. Bom, excelente. Meu Senhor, sábio do sábio, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, de paz e de amor sem fim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos.
Com a graça de Deus, nessa harmonia divina, ao som do poema de João de Deus, eu passo a palavra ao nosso expositor da noite, Gladstone Lages. Fique à vontade, mestre. Responsabilidade, né? Além dos amigos, a gente ouvindo a música te encantando, né? Música de João de Deus, um espírito assim, tão experienciado no sofrimento cristão e na alegria espiritual. Então, vejamos, né? Bem, nós hoje conversaremos a respeito da palavra e a complexidade do tema nem precisa introduzir, mas falar sobre a palavra. É um grupo espírita cristão. Primeiramente, que é muito interessante no roteiro, às vezes a gente conversa aqui sobre a dificuldade de se iniciar uma obra, né, uma literatura, um filme. E no roteiro bíblico, a Gênese começa pelo tudo se movimentando sobre o nada. O Espírito, o Espírito de Deus, se movia sobre as águas, como se as águas representassem o berço do que viria a ser, e Deus, sempre existente, se movesse representando a representação da vida. Mas o primeiro aspecto interessante é que o primeiro momento da Gênese é um movimento silencioso. E a criação se manifesta pela palavra. A maneira como o escritor encontrou de definir o princípio das criações, né, foi quando Deus, então, fala, né? Por exemplo, faça-se a luz, e a luz foi feita. Havendo outras criaturas, então, e talvez por isso esteja pluralizado, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu já havia outras criaturas, outros seres. Então, primeiramente, a questão de que o verbo ele tem um poder criativo, ele tem um poder criador. E quando esses reinos são criados, eles, de certo modo, se comunicam. As plantas, elas têm linguagens próprias, né? De busca, de carência, de excesso. Quando elas fenecem, definham, o ciclo delas vai se esgotando, elas têm uma linguagem. Os animais, então, cada vez uma comunicação mais complexa. A tal ponto que os animais vibram e captam vibração. Cada vez mais os estudiosos, né, do reino animal identifica neles os sensores. E o sensor pode ser dado através do faro, do olfato, aqueles bigodes, né, sensíveis, a percepção térmica, a noção, né, fundo lá dos rios e dos mares, o cheiro ou a percepção de uma perturbação elétrica, de um movimento. Tanto os predadores quanto as presas têm esse intercâmbio. Então, em relação aos afins, as comunidades comunicantes, né, elas estabelecem relações amistosas ou de defesa ou de ataque. E cada vez mais esses códigos vão se tornando complexos, a tal ponto que os estudiosos hoje eles procuram distinguir, né, então tem o animal que surra, que procita. Uma coisa que o menino se diverte é quando vai tentar saber o som que cada animal produz, né? Mas o que se identifica, inclusive, é que animais têm, às vezes, vigias. E que quando o vigia dá uma voz de alarme, eles identificam se aquele alarme é verdadeiro. Tem animais que imitam o alarme de outros, eles percebem que é uma imitação. Então, de várias maneiras, nós vamos, segundo André Luiz, nós vamos construindo essa relação, essa comunicação. E
de certo modo, já adiantando o assunto, né? A comunicação, a palavra, o som, ele é uma presença. Que havia no silêncio uma ausência, uma sensação. Então, quando se fala que Deus fala, que a voz de Deus se comunica, é a maneira de o ser se sentir na presença de Deus. De o ser se sentir acompanhado por Deus. A voz, ela de certo modo, ela preenche, né? A palavra, ela dá sentido para o espaço, para o silêncio, para as lacunas, para a existência. Do ponto de vista animal é assim, do ponto de vista humano, com mais complexidade, e também é uma questão instintiva, é uma construção que decorre da evolução. Então nós temos as comunidades falantes. No Brasil, a gente fica impressionado em saber que nós temos, há quem fale que atualmente nós temos mais de 200 línguas faladas no Brasil, por exemplo, por causa de grupos, né, que mais ou menos rapidamente estão se extinguindo, comunidades indígenas, e que às vezes as línguas morrem com eles. Mas então, naquele momento, existe um código, uma comunidade falante, e a primeira tendência nossa é de dar nomes para coisas e para alguns desejos, algumas necessidades, e para expressar emoções. Então, a dor, a raiva, o perigo, essas sensações, elas são comunicadas, porque a comunidade, ela depende dessa percepção, e os espécimes dependem dessa comunicação. Os códigos vão se tornando cada vez mais complexos, naturalmente. Assim como na geografia a gente comenta que os nossos costumes de povos nômades foram muito alterados com o desenvolvimento das técnicas de agricultura, porque nós passamos a explorar a mesma faixa de terra para garantir o nosso sustento continuadamente. Antes nós estávamos mudando, explorando, mudando. Então, até as nossas moradias eram meio materiais mais passageiros, mais perecíveis. Através da agricultura, então, nós desenvolvemos essa cultura fixa, e aí a importância disso, porque as moradias fixas, a aglomeração, as cidades. Bem, do ponto de vista antropológico, uma questão crucial para o desenvolvimento, para a eclosão e depois do desenvolvimento das civilizações, por exemplo, a escrita. Por que isso é importante? Porque a escrita possibilita, inicialmente, nós pensar a registrar a quantidade de animais que nós tínhamos, marcar territórios, mas depois essa escrita vai tomando um refinamento e, dando um grande salto no tempo, nós passamos a registrar nelas, inclusive, princípios, inclusive códigos. E aí na Bíblia nós temos representações muito sábias, novamente, porque, por exemplo, temos os 10 mandamentos, que são importantíssimos, no código de lei. Nós temos representação da palavra na Torre de Babel, quando se tentava construir torre, e a intenção era de tal modo que ela fosse tão alta que ela chegasse aos céus e que nós nos tornássemos como Deus. É a mesma questão condenada lá atrás, quando a serpente, de que falaremos, influenciou Adão e Eva no sentido de que, comendo a árvore do conhecimento, eles conseguiriam ser como Deus. E que esse era o receio de Deus, que houvesse concorrência. Então, a comunicação, ela se presta, às vezes, à divisão, Torre de Babel, à perfídia da serpente, e ela se presta a registro de lei. Com Moisés, então, nós temos representação. Bem, através da escrita, nós temos registros e nós temos legado. Legando situações, o que era a tradição oral. A Bíblia é um caso interessante para pensar nisso. No Lucas, com os Atos dos Apóstolos, se não houvesse esses registros, imagine, nós somos de crença reencarnacionista, mas imagine quem pensar numa só vida, como teria esse legado de Jesus dentro das tradições orais, como seria a narrativa? Já estaria confuso. Uns estariam dizendo que nós desceu da cruz, bateu no tal,
amaldiçoou os soldados, foi seguido por um exército, que os animais vieram dos céus, e misturar a questão da fábula, do fantástico, da influência grega, e até a questão do Olimpo, né, do protegido de Deus. Deus ia trazer depois de ir para salvar o filho, arrebatá-lo, como fizeram com Elias, num carro de fogo. Então nós não teríamos esse material, esses elementos de estudo mais seguros. O registro, né, propicia a lei e os profetas, porque a palavra escrita é a lei e a palavra falada são os profetas. Então a base daquela cultura de pregação, de tradição, de código, de regulação do povo hebreu, que foi o tronco da nossa cultura cristã, e então teve muito a ver com a questão da palavra. Mas aí vamos a outra base, espírito. É a questão quando Emmanuel se refere a pensamento e vida, de que a palavra é o nosso retrato sonoro. E dentro de uma lógica muito natural, muito equilibrada, muito alinhada, a palavra falada é a expressão do nosso pensamento, isso em princípio. E nós conseguimos, quando dissemos que o início nosso era dar nome às nossas emoções, a coisas, a necessidades. Depois nós vamos construindo cada vez mais uma linguagem cada vez mais elaborada, a tal ponto que hoje, então, com o impacto da revolução tecnológica, é possível que nós estejamos usando, tenhamos disponíveis para nós também no Brasil, por exemplo, em português e com a mistura das línguas estrangeiras que são incorporadas, né? Nós temos mais de 500 mil verbetes, ainda que nós vivamos, por exemplo, 4 mil, sejam muito suficientes para satisfatórios para a nossa comunicação. Então, nós não damos só nomes para as coisas mais. Aqui mesmo nós estamos falando um discurso que é filosófico. Então, se eu digo assim, olha, nós temos, às vezes, um vocabulário mais rebuscado e temos um refinamento da representação do discurso, do pensamento, nós estamos falando de coisas extremamente abstratas, muito elaboradas, e nós temos esse processador, tanto do registro, da escuta, da interpretação, do entendimento. E quem fala da produção, se fazer entender, da transmissão daquele conhecimento, daquilo que a gente quer comunicar. Então, nós já estamos muito abstratos no sentido. As comunidades falantes, a importância da palavra e da convenção é enorme, porque em grupo afim existe aquele entendimento, os acordos, os entendimentos, a resolução dos impasses. Mas quando são comunidades falantes de línguas diferentes, imaginemos o que significa, né? Chegam grupos que são desentendidos pela língua, uma Torre de Babel, que eles se espalharam, mas se encontram. Aí os líderes têm que identificar se o grupo é amigo, se não é, o que ele está trazendo, por que ele está ali, se invadiu o território, se veio pedir, se veio se aliar, se veio guerrear. Então, muito mal entendido, muitas das guerras individuais e coletivas são em função de mal-entendidos e desentendimentos. Ainda estamos no campo da palavra, do potencial da comunicação. Construímos discursos e a palavra, assim como é impressionante como a música é capaz de criar infinitas composições, as letras do alfabeto, das frases, da literatura, infinito, universo. Tem as variantes artísticas, né? Nós temos o poema, temos a literatura, os livros científicos, nada para por isso. Os livros científicos, os livros familiares, os coloquiais, as diversidades todas, né? E os românticos. Então nós temos essas criações, bem, nós temos esse universo, essa montanha de palavras. Imaginemos um evangelista, então, quando escreve, e se fosse registrar em livros tudo que foi feito por Jesus, de importante, os livros que se escreveriam não caberiam sobre a face da terra, superfície da terra. Bem,
Então nós temos, teoricamente, o pensamento representado na palavra falada, mas só que tem outra variável também na Bíblia. A serpente. Ela fala uma coisa com a segunda intenção. Ela parece amiga quando, na verdade, ela estava usando intriga. Ela estava manipulando Adão e Eva. E aí entra o nosso livre-arbítrio, a árvore do conhecimento associada ao nosso livre-arbítrio. Teoricamente, uma das questões da nossa fala é nos possibilitar o conhecimento mútuo e o autoconhecimento. Mas nós temos distorção em relação a essa interação entre fala e pensamento, entre escrita e expressão. Então, de certo modo, nosso lado subjetivo, às vezes nós temos dificuldades de nos expressarmos, isso é natural. Às vezes nós temos incapacidade, impropriedade, equívoco, mas às vezes nós temos erro de intenção. Erro de intenção pode ser tanto na mentira, quanto às vezes no poder de destruição, no poder de acusação e de mau juízo, de julgar negativamente. É o que Jesus nos previne. Quem vos constituiu juízes? Não julgueis para não seres julgados. Porque vedes isso no olho de vosso irmão e não vedes a traga no vosso olho. O que nós olhamos externamente, nós olhamos internamente. Então a palavra tem esse fator também de distorção. E do ponto de vista da nossa comunicação social, nós usamos a palavra de uma tal maneira que, por exemplo, Tiago ele chega a citar que bem verdade que a língua nada mais é do que um pequeno membro, mas veja quão grande incêndio não provoca um pequeno fogo. De novo, bem verdade que a língua nada mais é do que um pequeno membro, mas veja quão grande incêndio é capaz de produzir um pequeno fogo. Então, a palavra tem esse poder de combustão, de corrosão, de demolição, e a palavra também pode ser entendida do ponto de vista de uma espada, né? Ela pode cortar, ela pode dividir, ela pode ferir. É uma das possibilidades dela. Bem, no sentido dos nossos desvios, das nossas mentiras, dos nossos ardis, Jesus é muito claro quando ele fala coisas assim, hipócritas. Por que me tentais? Porque ele via que alguns falantes chegavam até ele com uma mensagem que ele não fazia pegadinha. Mais claramente ele diz também assim, com os lábios vocês me louvam, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso é muito presente agora, por exemplo. Né? Nós temos um reconhecimento racional, mas não significa que o nosso ser esteja alinhado, convertido, entregue à causa cristã. Que nós nos deixamos transformar de tal maneira, vencendo o bom combate, de tal forma que já não sejamos nós que vivamos, mas que o Cristo viva em nós. Isso é uma construção, mas é do processo pedagógico, não é pessimista que estamos falando. O que estamos dizendo é que a palavra falada deveria ser a manifestação do nosso ser profundo e verdadeiro. Mas muitas vezes ela é o retrato sonoro, inclusive do nosso rancor, do nosso desvio, do nosso lado interesseiro, manipulador, mistificador. Então, e a junta que a palavra tem um fator importante. Ela é energética, ela é magnética. O verbo é magnético. Se nós associamos o poder magnético com a influência das palavras, com a ideia que se passa e que se cria, e a maneira como as pessoas nos veem, então nós temos potenciais evangelizadores, temos potenciais criadores e temos potenciais manipuladores, e nisto a ideologia. O que é, por exemplo, a ideologia? É quando, aí nós estamos falando da questão terráquea, mas que ajuda a entender o mundo. É quando eu tento fazer que o meu pensamento, o pensamento de minoria, seja o padrão, seja o pensamento de todos, mas eu faço isso por interesse. Então eu tento, por exemplo,
garantir que alguns princípios aí entram na lei, não de Moisés, não tem vez, né? Às vezes eu tento falar que a lei ela é feita para o bem da civilização, mas eu coloco aquela lei garantindo, protegendo o meu interesse de grupo menor e com prejuízo do grupo maior. Talvez os egípcios escrevessem, olha, os egípcios são uma raça superior e, por Deus, Xerxes escrevesse que estava designado que os hebreus, com o tempo, se tornariam servidores, ditos escravos, dos egípcios. Que os romanos considerassem muito natural, por lei, que os judeus fossem escravos dos romanos e pagassem impostos a eles. Que os homens escrevessem que as mulheres devem ser a eles submissas e que o homem se dissesse mais inteligente. Questões que nós escrevemos em lei por interesse, às vezes, de quem escreve, e não no sentido de se alinhar com a lei divina. Por isso se distingue a lei divina e a lei humana. A lei natural, que é a divina, e a lei humana, que é a social. No nosso mundo, as questões se misturam, e com Jesus era muito assim. Ele chegou aqui corrigindo vários códigos, né? Guardar o sábado, ele dizia, o sábado foi feito para o Criador humano. O ser humano não foi feito para o sábado. Ele explicava, não são barbas longas, não é orar em voz alta, não é não tocar tal alimento. O que sai da boca é que corrompe, não é o que entra pela boca. Isso, na época, era um princípio essencial, uma revolução no tipo de pensamento e uma bala, que era dogma de alguns grupos culturais. Com essa nossa tendência, também nós construímos o quê? Discurso interesseiros e às vezes sofismas. Isso dificulta. Por exemplo, o jovem rico, a situação foi muito franca. Jesus fala, faça isso, isso, isso. Aí o jovem fala, eu faço isso tudo desde a minha infância. Desde criança eu observo tudo isso. Jesus fala, falta uma coisa. Vai, vende tudo. Venda tudo, né? Dê aos pobres e me siga. Aí ele se entristeceu, porque tinha muitos bens. Não deu conta. Jesus fala, como é difícil, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o diálogo foi franco. E às vezes o que acontece é uma situação de sofisma. E o sofisma ele acontece quando eu minto para um outro ou para mim mesmo, mas uma mentira bem montada, né? E nisso eu me esquivo, inclusive, de evoluir. Por exemplo, eu tenho dificuldade de vício. Eu tenho um vício qualquer que perdura bastante. E aí eu digo, mas a sociedade, eu nasci assim, a família era desse jeito, e se eu não ficar assim, eu não vou ter grupo social, eu não vou ter grupo de convivência. Então, o que eu estou fazendo? Todo mundo é assim, mesmo que não seja. Por isso que eu sou assim. A terceirização também é interessante. Eu me atraso para os meus compromissos, por exemplo, sistematicamente. Então, eu posso alegar. O trânsito, o ônibus, o motorista vinha devagar, tal pessoa me atrasou, o despertador não tocou, eu desliguei sem querer, desligar sem querer é uma questão interessante, que a gente faz. Deixa eu ver, ontem eu dormi muito tarde, então às vezes o que falta me dizer é o quê? Atrasei. Naturalização é quando é o telhado, ninguém pode falar nada, ele é parecido com a generalização. Todo mundo tem telhado de vidro. E Jesus fica não julgar. Mas com isso eu tento evitar que haja instrutores no meu caminho, que haja referências educativas, que haja autoridade. Então, nesse sentido, é uma forma de naturalizar que o erro é daquele jeito que tem que ser. E nós não temos que crescer. Desqualificação, quem é você para me falar isso? Você não pode falar nisso, ou seja, é uma maneira de nós tentarmos oprimir a verdade. É uma maneira de nós sufocarmos a semente, ou jogá-la ou fazer que ela caia em terreno árido. É a parábola do semeador. Uma outra questão é a relativização. Eu tenho falhas, a falha me atrapalha bastante, mas eu digo assim, mas isso nem se compara, porque
tem tanta gente que faz coisa muito pior do que isso. Né? Minha falha é porque eu não prejudico assim, o mundo, eu prejudico somente a mim mesmo. As pessoas reclamam, mas elas exageram, não incomoda tanto. O problema de tudo isso é porque nós causamos um desalinhamento. Pode resultar depois, esse desalinhamento, essa distorção do pensamento e da fala, pode mesmo ocasionar estados enfermiços, doenças psíquicas. Isso pode causar bipolaridade, distúrbio de personalidade, tantas situações que podem acontecer. Tanto é que quando Jesus diz que se o nosso olho é motivo de escândalo, arranca, porque melhor arrancá-lo, porque é preferível entrar com um olho no reino dos céus que com 2 olhos ser lançado na geena. A geena, às vezes, é o remorso, é a lamentação, o resultado do erro. Então, quando a gente vai entrar com o olho, né, é não ter o discernimento. Você tem uma visão só das coisas, você é bitolado, você faz o que tem que fazer. Às vezes nós teremos em comunidades mais ortodoxas, porque é melhor ficar com o olho naquela comunidade, seguindo a retidão e disciplinando princípios. É preferível naquele momento abrirmos para uma comunidade muito aberta, de muito discernimento, de muito relativismo, e que ao final das contas, o que nós fazemos é a tentativa de, com a erudição, com a palavra, com o discurso, fazer um Deus que seja a nossa imagem e semelhança. Então, nós não tentamos nem ser Deus. Aí nós somos piores do que a Torre de Babel e piores do que o medo do fruto do conhecimento. Nós tentamos rebaixar Deus. Tornar nossa imagem e semelhança para as nossas falhas, os nossos erros, os nossos ardis. Então, a palavra tem esse desafio. Bem, e tanto é que imaginemos então, olha, essa palavra ela é magnética, magnetismo. Se ela tem um poder incandescente, comburente, combustão, se ela tem o poder da espada, se ela tem esse poder de influência, porque ela consegue persuadir, tá? Imaginemos tudo isso com mais interesse e com mais a manipulação do discurso. É assim, às vezes, que a Terra constrói relações de poder. É assim que, às vezes, nós temos projetos terráqueos de ser bem-sucedidos, e é assim que até na religião da época de Jesus, quando o ambiente com CD parou, havia hierarquias no Sinédrio, os grupos judeus nas sinagogas, hierarquias de poder, de graus de formação, de domínios do conhecimento das escrituras, de línguas, de profissões de dominação. Então, nós muitas vezes fazemos isso. Por isso, quando Jesus é aqui, ele fala coisas como: muitos dos primeiros serão os últimos serão os primeiros. Os que se humilham serão exaltados, muitos que exaltam serão humilhados. Glória do a ti, Pai, porque revelaste essas coisas, não aos doutos, mas aos simples. Revelaste essas coisas. Por isso que quando Jesus, às vezes, vai dar um ensinamento sobre quem está vendo bem no plano, né, social, físico, já citamos isso outra vez no estudo, ele faz aquela síntese daquela senhorinha, né? É mulher, é idosa, é viúva e é pobre. Olha a síntese quando Jesus fala daquela que foi fazer doação lá no... É a palavra complicada, megazofilácio. É mulher, de novo, é idosa, é pobre e é viúva. A viúva, na época, praticamente é tendente a mendicância. Não tinha essa coisa de adotar, cuidar. Então, nós conseguimos muitas vezes, com a palavra, nós descobrimos esse poder, e por isso é que a Bíblia no Antigo Testamento está correta. Nós descobrimos o poder da palavra para tentar manipular, obter lugares, conseguir promoções, abrilhantar, impressionar, tentando fama, glória e poder. Quando Jesus vem, se imaginava que ele viria em ouro, em carro de fogo, em dominação, em sobreposição, em subjugação dos outros povos, e por isso Jesus usa a expressão didática do reino de Deus. Que se ele não falasse um reinado, tanto é que depois, lá na crucifixão, por ironia, escreveu Jesus Nazareno, rei dos judeus. Nazareno era uma maneira depreciativa de se colocar, porque Nazaré flor e se achava que de lá no Natanael citou coisa boa.
o rei dos judeus, para mostrar que o rei dos judeus estava na morte mais ignóbil, mais contestada naquele momento social e mais dolorosa da crucifixão. Então, quando eles colocam a tábua lá de rei dos judeus, aquilo era um deboche. Era mais um crime que se cometia, além de crucificá-lo inocente, e em meio aos ladrões, irmãos nossos, um caminho diferente. Por isso Jesus então usa esta analogia do reino de Deus, mas ele usa essa analogia com comparações simples do reino. É o grão de mostarda, é o fermento, é o sal da terra. O reino dos céus é semelhante a um terreno que uma pessoa descobriu, desfez tudo que tem para comprar aquele terreno. Talvez fossem muitos avios, mas só aquele terreno importava naquele momento. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se depois vier a perder a sua alma? Né? Então, Jesus vem com a palavra e traz novos significados. E os discípulos se maravilham. Eles tentando escrever algumas vezes, eu também já citei isso, às vezes não acha as palavras e fala o Espírito Santo desceu com forma de fogo, como se, não sabe a palavra, não tinha ainda esse vocábulo, né? O Espírito Santo desceu em forma de pomba, sobre o ombro dele, alguma coisa larga, alguma coisa desceu. O rosto se transfigurou como se fosse um sol, e as vestes se tornaram brancas como nenhuma lavadeira conseguiria fazer igual. Do mesmo modo, é que tentando escrever e não sabendo como, o discípulo escreve lá. E ele pregava de uma maneira que ninguém tinha falado até então daquela maneira. As pessoas extasiadas, magnetizadas pelo verbo de Jesus, diziam então assim, né? Ninguém nunca antes pregou assim. Ninguém nunca antes falou assim, olha, nessa parafernália, esse nome complexo, né? Nessa balbúrdia, nessa efervescência de palavras, prolixidade de mensagens, conhecimento de registro de livros, nunca ninguém falou assim. Quem está dizendo, testemunhava pregações da sinagoga. Quem está dizendo isso estava no ambiente das solenidades suntuosas romanas. Quem está declarando comparativamente isso estava no ambiente da cultura helênica, da cultura grega, mesmo que perifericamente à distância. Mas você sabia que havia toda uma linha clássica de estudar o discurso e a fala. Os gregos trabalhavam com análise do discurso e até hoje isso é aproveitado nas universidades. E as pessoas diziam, nunca ninguém pregou assim. Foi isso que aconteceu quando no Sermão do Monte, na revelação das máximas de Jesus, alguns saíram, não porque não estivessem encantados pela fala dele, mas porque dizem assim, duro é esse discurso. Eles não falaram do ponto de vista que fosse sem brilho, que não fosse convincente, não falasse ao ser profundo. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ou seja, eram palavras tão profundas que uns falaram, eu não dou conta. Se isso é necessário, eu paro por aqui. E Jesus pergunta, e vocês não vão embora? Minoria. Muitos só não andavam com ele. Vocês não vão, e Pedro? Em nome do grupo, normalmente Pedro. A quem iríamos nós se somos só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aí eu digo do Chico, né? Do Emmanuel, através do Chico. Palavras de vida eterna. A quem iríamos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mesmo assim, não é como aprender uma música e cantar a música que aprendeu com Jesus. É que o verbo de Jesus ali já não tinha padrão comparativo no mundo. É interessante que Gandhi, esse no final, né? Algumas pessoas diziam que ele era um espírito de tal modo verdadeiro que algumas vezes as pessoas se ajuntavam para ouvir Gandhi. E houve situação em que ele ficou lá durante mais de uma hora e não falou, e pessoas se emocionavam. O mesmo Gandhi que tinha ensinado, ele não tinha inventado frase de estilo, não é assim. É interessante que vem de Gandhi, ele fala que o
princípio fundamental dele era a verdade. Então, quando Gandhi escreve que o amor de um homem neutraliza o ódio de milhões, aquele Gandhi estava neutralizando o ódio dos indianos contra os ingleses, estava abrandando o coração de ingleses dominadores contra os indianos. E Gandhi estava ali fazendo greve de fome contra guerras, contra rebeliões, e na fronteira da Índia, do Paquistão, Gandhi estava garantindo a possível harmonia, possível paz. Então, Gandhi, de certo modo, faz às vezes daquele anjo de que falamos, espírito que se manifesta, que se materializa, em meio a Esaú e Jacó, e evita que Esaú atente contra Jacó quando ele tinha recorrentes motivos contra isso, um ódio muito alimentado. Ele saiu em busca com o intento de exterminar o irmão. Um anjo se interpôs e o verbo que se manifestou ali estabeleceu uma concórdia, um entendimento, um arrependimento, uma contenção. Gandhi consegue isso através do silêncio. Lembra que nós falamos dos animais no início? Que eles percebem, eles sentem, eles vibram, eles têm sensores. Então, todo o nosso ser escuta e todo o nosso ser fala. A palavra é uma expressão mais elaborada, mais construída. Mas muito da nossa convivência familiar, social, ela é silenciosa. E o nosso ser fala. Então, nós podemos estar aqui no prédio, sem que as pessoas escutem, a fala do estudo irradia em favor do condomínio e do bairro. Se o mal estronda, por que o bem também não vai repercutir, né? Eu posso não falar, e nós todos temos essas referências, e teríamos exemplos. Pessoas que estiveram em nossos grupos familiares, que com o tempo elas se tornaram mais idosas e silenciosas, e não tinham muito conhecimento, muita erudição, mas a presença dessas pessoas muitas vezes era harmonizadora e muitas vezes falava de uma ternura, não era um discurso muito elaborado, mas a presença dessas pessoas, ou a ausência delas, repercute imensamente e causa grandes efeitos, não é só destruição. O exemplo é a continuidade também, que semeou é o que está sendo regado. Quando Paulo fala, então, né, quando ele cita que, quando Pedro fala, Jesus plantou, Paulo plantou e Apolo regou, né? Ou colheu. Eu não preparei a fala, porque também confuso. Eu sei que um fala assim, um plantou, o outro regou, o outro colheu. É no sentido positivo de dizer que a obra é continuada, e que muitas vezes era pela palavra, que Apolo vem depois de Paulo. Por isso que eu não sei se é colheu ou regou. Tá? Acho que plantou e Apolo regou. Bem, então, se a palavra tem esse poder de divergir, de desviar, de destruir, ela tem também essa capacidade que em Jesus mais profundamente, não é porque se inaugura, mas se aprofunda. Que já havia com Buda anteriormente, já havia com a situação de Confúcio, já havia com a situação de Sócrates, já havia com Samuel. Então, já existia essa manifestação com João Batista. Mas quando o selo cristão distingue, Buda também, o Evangelho de Buda, é um livro para coisas muito parecidas com o Sermão da Montanha, anos antes. Espiritualidade que Buda foi um enviado de Jesus, um dos precursores das ideias cristãs. Então, com Jesus, nós temos a capacidade de quê? De humildade, de reconhecimento das falhas, de busca da virtude, de exercício da caridade, de espírito de sacrifício, de devotamento, de nos apagarmos e o grão de trigo morrendo, oferecer o máximo de alimentos, de trigo e de pão às criaturas, de oferecermos a água viva, de anunciarmos através da palavra, porque Jesus colocou isso também como uma missão. Ele citava, ide e evangelizar toda criatura. E evangelizar é pela obra, é pela convivência e também é pela palavra. Tanto é que Paulo pregava e também escrevia.
Gesiel e Estevão também faziam os seus estudos e as suas pregações. Então, isso também faz parte. No grupo inicial dos cristãos, eles dividiam tarefas e colocavam aqueles que iam ensinar a palavra. Bem, dentro do sentido, então, bem intencionado cristão, algumas possibilidades que as nossas palavras têm. Tem duas tríades importantes para nós considerarmos. A primeira delas, quando se está numa reunião espiritual, mediúnica, num atendimento de confessionário, num grupo familiar, com um desconhecido que busca alguma coisa na palavra, conversa conosco, a palavra tem, primeira tríade, a possibilidade de instruir. Então, muitas vezes, o que se fazia com a palavra era ensinar, meio assim, o que Paulo fez com o escravo da rainha da Etiópia, que queria ser instruído no vínculo do Antigo Testamento com a vinda do Messias. O que fizeram com Estevão, certo? Jesus já veio, foi o Messias, foi crucificado. Não reconheceram como tal aqueles grupos governantes. Instrução, às vezes, é explicar. Ora, segundo Jesus, batesse numa face, a gente oferecia a outra. Mas agora, mas é assim, não, mas Jesus está dizendo. Agora você não apanha na face, oferece a outra. Não, você não, desculpa. Bateu numa face, você não bate na face dele. Segundo Jesus, bateu numa face, você oferece a outra. Você não toma de quem te emprestado. E se alguém obrigar você a andar 1 milha, você vai andar 2 milhas. Para alguém ter o que é ser cristão. O que é ser cristão? É orar pelos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam. O que é ser cristão? Se eu soubesse, se eu fosse um profeta, eu saberia que é essa mulher aí. E Jesus fala, mulher, os teus pecados, e eu sei que são muitos, te são perdoados. Olha a bênção do perdão. Quando Jesus diz, quero ser limpo, levanta, toma teu leito e anda. Aí entra o outro lado, além da instrução, é o lado do encorajamento. Levanta teu leito, toma teu leito e anda. Levanta, pega seu karma, a sua história, os seus erros, as suas lembranças, os seus deslizes, caminhe, vá adiante, mude de atitude. É instrução, primeiro. Segundo, encorajamento. É quando Jesus vira para Pedro, cheio de alternância, cheio de dualidade, e Jesus fala, espírito a espírito, tu és Cefas, tu és pedra. Eu te chamo Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, edificarei a minha doutrina, a base dos meus ensinos, a base da comunidade que você vai administrar em meu nome. Jesus está falando para um espírito temeroso, supersticioso, hesitante, negador em princípio, depois sem padrão comparativo, né? O grande pequeno Pedro. Jesus fala para ele, você é Pedro. Vê assim, né? Hoje, talvez as pessoas, algumas igrejas, dissem assim, você é grande. Toma essa palavra, recebe essa situação. É isso. O anúncio foi esse. Jesus fez uma estimulação, uma emulação, uma revelação, um desvelamento de Pedro. Pedro maior, Pedro forte. Pedro destemido. Então, primeiro, pedir. Não, primeiro, instruir. Segundo, encorajar. E terceiro, consolar. Consolação fundamental. É fundamental quando Jesus, por exemplo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele pede que Jesus continue serenando, cuidando. É interessante quando Jesus recebe os discípulos com carinho, quando ele fala da continuidade da vida, quando ele divide com eles o trabalho, os recebe com alegria, quando ele incentiva que estariam com ele para onde ele ia, né? Eles já sabiam o caminho, mas que havia muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito a casa do meu pai, tem muitas moradas. Eis que vou preparar lugar. Imagine o consolo disso. Eu e o Pai, para que vocês sejam um comigo, quanto eu e o Pai somos um. Ele está falando de uma presença, inclusive, na ausência.
Jesus está falando de uma presença invisível, de que ele era muito mais rei do que aquele rei que eles viram lá, que morria, que era atraiçoado, que era exilado, que era preso, que era humilhado, que era despojado. Então, Jesus traz uma consolação na sua revelação. Quando você fala que a doutrina espírita e a revelação cristã é consoladora, Paulo escreve, desgraça não é palavrão. Desgraça é o contrário de alegria, de graça, de exultação. Então, naquele sentido do contrário da graça, Paulo escreve, se nós esperássemos somente nessa vida, nós seríamos as mais desgraçadas das criaturas, as mais tristes, as mais arrasadas, porque nós temos consciência, e se o mundo fosse um final infeliz, seria muito triste existir. Por isso, nós devemos combater, segundo Kardec, o materialismo. Por isso que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Porque sobre a areia, que é sobre a beleza, vem a velhice, vem a doença, vem a difamação, vem o desprezo. Nós não existimos. Então, a primeira tríade é a capacidade, a palavra, na proposta cristã, de instruir, que é o que Paulo fez com as comunidades, de encorajar, de estimular, de incentivar, de soerguer e de consolar. Então, o trabalho educativo, às vezes, fazemos três coisas. Né? Mas o professor, por exemplo, o pai, o bom governante, então, o bom chefe, às vezes ele faz o quê? Ele ensina, ele encoraja e, às vezes, ele consola quando acontece um erro, uma falha e tal. Por isso o perdão é importante, porque o perdão consola. O perdão exemplifica. E o perdão encoraja a pessoa a mudar de caminho, evitar o erro e volta. Você está vendo que em trânsito, para quem dirige, né? Você dá com uma pessoa, o carro entra, chega ali na frente, você tem que dar para esse carro que eu dei a oportunidade, está me atrasando. Ele não está atrasando. Às vezes, ele tem uma direção defensiva que você ajudou, mas outras vezes, você ajudou aquele companheiro e lá na frente ele parou de novo porque ele ajudou alguém. A corrente do bem do trânsito é muito constante. Ele se sente tão bem, tão grato por aquilo, que ele quer passar aquele sentimento para outra pessoa. A palavra também é assim. Uma história bonita, uma parábola interessante, um exemplo que deve ser colocado, uma luz que deve ser colocada sobre os montes, né? A cidade colocada sobre os montes e a lâmpada sobre o alqueire, a expressão de Jesus. Bem, segunda tríade importante. Quando nos dirigimos a Deus, aí nós estamos falando de um verbo muito superior, que é o reconhecimento a Deus invisível. É muito simples, é muito cômodo, importante Deus falar conosco. Mas é muito ato de fé nós falarmos com Deus, no silêncio do nosso quarto. E com Deus, a outra tríade, então, mesmo em reunião espiritual, você então instrui, encoraja, consola. Do ponto de vista da nossa relação com Deus, a mais comum é de nós pedirmos pela palavra. Então, são com Deus, tem um lugar bom de pedir, né? É o mercado do ouro da prata, é o forte, é o que está em todo lugar, é o que tudo vê, é o que nos compreende. Então, nós pedimos nesse termo. É mais comum, mas isso é mais humano. Mais profundamente é quando nós agradecemos. Uma situação em que Jesus cura 10, parece que eram 10 cegos mesmo. Só um deles volta para agradecer. 10. Um voltou para agradecer. Jesus perguntou: onde estão os outros? É até para que eles percebessem a importância do seu ato. Parecia óbvio o agradecimento. É óbvio o nosso agradecimento pelo corpo, pelo mundo, pela evolução, pelo pensamento, pela convivência, pela paz, por este momento de conforto. Agradecer. A atitude agradecida, ela é um estado de exultação, de júbilo, de alegria natural, de irradiação. O espírito grato, ele brilha. E aí os sensores, lembra que nós falávamos? Existe um sensor em que as pessoas captam o brilho da alegria, o brilho do agradecimento, o brilho da resignação. E a terceira maneira de comunicarmos, pedir também, pedir, agradecer, louvar. O louvor é interessante, é tão de fé, porque ele não é necessariamente, pode ser uma linguagem racional, um discurso construído. Eu não sei orar,
Mas eu posso louvar como, né? O artista faz muito isso, né? Quando tem a sintonia elevada. Quando ele louva a Deus pelos cenários, por uma obra, por uma maravilha, por uma revelação. Então, aquele momento, aquele encantamento, aquela contemplação, aquela consternação, aquele embevecimento, quando aquelas questões acontecem, nós estamos louvando o Criador através das criaturas. Às vezes uma amiga falava comigo essa semana que nós sempre comentávamos, com criança, às vezes chove, né, na escola, você fala, sai daí, você vai molhar, aí escorre, adora pisar, sentir água fria e misturar com um sapato. Escola, gente, quem está em escola fundamental sabe como que é, né? Mas ao mesmo tempo, são espíritos simples. Então eles se maravilham com a água, eles acham bonitinho na chuva caindo e fica respingando. Eles acham bacana. Eles acham gostoso entrar na água e se sentir tocado pelo frio da água. Com o tempo, nós perdemos muito isso, muitas vezes. Mas a criança, às vezes, ela louva no céu, ela vê um inseto, né? Porquinho da Índia já acabou com minha aula, é fácil acabar com ela. Tá? Minha aula acaba rapidinho. Agora, porquinho da Índia já acabou com minha aula. Tucano, eu acho que é o obsessor que mandou o tucano lá para a escola uma vez. Mas aí, graças a Deus, acabou a aula de todo mundo que estava lá perto. Pousou numa árvore, acabou a aula, acabaram as aulas. Tá? Inseto, né? Grilo, já acabou com a aula. Porque esse maravilha, na hora de ver aquilo ali, se tivesse estudando o seu grilo, acabou. Isso é louvor. Isso é nos tocarmos pela maravilha divina. Bem, o verbo, então, ele pode trazer a concórdia, ele pode incentivar, ele serve para orar, para instruir. Jesus fala para nós visitarmos os presos e consolarmos os doentes. Consolo, né? Presença. Porque às vezes quando ele vai ver o preso, nós estamos dizendo que nós nos preocupamos com ele. Alguém se lembrou aqui fora que eles estão lá dentro. Não que eu visite, mas essa ideia depois eu vou lembrar. Tá? Mas a outra questão é quando a pessoa consola, encontra as razões para que aquele espírito se sinta bem onde ele está numa provação difícil da doença. Bem, a palavra defende, a palavra justifica, mas é o tema do amor que um dia nós vamos conversar sobre ele. Era o que eu tinha pensado para hoje, mas falei, não, de improviso, amor não tem jeito de improvisar. Tem que ser uma reflexão, nós falamos da caridade, que tem a ver, mas conversaremos mais depois. Bem, então Jesus fala para nós não julgarmos, e ele diz que a boca fala do que está cheio do coração. E Jesus, imagine quando ele dizia assim, e abrindo a boca, disse a seus discípulos. Imagine o anseio, a fome de pregação de Jesus. Ele vai falar. Imagine. Aí Jesus, abrindo a sua boca, é assim que eles falam, né? Isso é detalhe do texto, mas isso é profundo. Eles não disseram, Jesus falou que não. É diferente, havia uma preparação como se fosse um banquete espiritual. E abrindo a sua boca, disse a seus discípulos. Isso é valeria a gente pensar hoje, né? Bem, então Jesus diz também que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós convertermos ódio em amor, tristeza em alegria, desconsolo em consolo, ignorância em instrução, nós estaremos apacentando muitas tempestades, muitas borrascas, muitas ventanias, muitos conflitos, muitas guerras. E ao final dizermos que, assim como neste momento nós estamos saindo do simples para o complexo, do grunhido, do citar, do sussurrar, do piar, do balbuciar, para as formas mais elaboradas de construção, haverá um momento em que este verbo se recolherá e nós passaremos a ser de tal maneira que o nosso ser naturalmente vai irradiar a sua expressão, a sua participação no universo da existência. Nós sabemos o ministério da união divina em nosso lar, mas que elas são muito discretos com suas grandes evoluções. Mas certamente que depois nós teremos a capacidade do silêncio divino que fala. Está longe, mas sejamos otimistas, estamos em construção, lembrando que todo o nosso ser fala, todo o nosso ser escuta,
Então, nós agradecemos pelo que vocês acolheram, além das palavras, e pela maneira como todo ser de vocês escutou, filtrando as palavras para o bem. São notas, são as fundamentais, e esse acorde do nosso encontro, né, tomara que ele vibre muito positivamente para o trabalho da espiritualidade médica. Tá? Abraço aos amigos, nos confiamos aos companheiros aí da culminância da música. Está bem? Abraço a todos. Ô, Gladys, nós é que agradecemos. Aí o carinho aí da... É, muito bom. Eu cantei, inclusive, a sua canção, Verbos, aqui, você citou muitas passagens dela aí, achei interessante. A sua forma, a gente vai descobrindo a forma de você compor com os seus estudos, é muito interessante. Eu aprendo ainda a cada dia, embora nós já tenhamos feito a música, mas ela realmente é um tema de um estudo muito profundo, né? Você sabe o quanto eu me surpreendo com as letras até hoje. Sim, você é maior testemunha disso. Porque toda vez que eu falo isso, é repetição, e nunca é repetição. Você acredita? Até quando eu falei que você fez sozinho aos pés do monte, eu falei em tanto lugar que me esperou cair. Não foi aos pés do monte, aos pés do monte nós fizemos juntos, quer dizer, Tim, baratinado, tá? Isso aí. A voz é o sonoro retrato que evola dos palavras. Eu adoro essa frase, gosto muito, né? É tudo que vem de dentro de nós, projetado do nosso céu, nosso futuro céu, né? Para que possa atingir o maior número de pessoas. Isso é muito bom. O Sandro aí, que trabalha com coral, sabe o que é projetar a voz no céu da boca, né, Sandro? Isso é uma maravilha, né? Ô, gente, aí a turma bacana aí está nos acompanhando. Quem quiser fazer alguma participação, o Gladys está aberto a qualquer pergunta, bem difícil. Ele se preparou bastante. Sim, nós tentamos segurar o ambiente até agora. Vamos manter o espírito descomposto. Vamos fazer um esforço. Falta pouco tempo. Vamos tentar. Não vou colocar a Torre de Babel no grupo, não. Ô, Gladstone, quando você fala assim da questão da palavra, todo esse trabalho assim, a gente fica imaginando, todos nós pensamos assim, que a palavra simplesmente é aquela que sai da boca, né? Dá esse sentido. Mas, ao nosso ver, né, eu acho que a palavra, muitas vezes, ela sai dos nossos gestos, daquilo que a gente faz com o nosso corpo perante as pessoas. Esse pensamento estaria encaixado dentro daquilo que você trouxe para nós? As melhores respostas são essas, que já vem com as melhores perguntas são essas excelentes que já vêm com ótimas respostas. O corpo fala, a palavra é essa abstração. Às vezes a gente ouve e está percebendo o que está sendo pensado. Quando nós amamos muito uma pessoa que ama, às vezes a pessoa erra conosco aparentemente, mas nós sabemos o que ela quis dizer. Mãe, não é assim? Com certeza. Além das palavras, não é desse jeito? É a maior prova que nós temos sensores que estão aquém e além das palavras. É como se a palavra fosse a letra mata e o espírito vivifica a letra, né? Quando nós amamos, é espírito a espírito que se comunica. Então, às vezes, esses elementos eles estão de acordo. Uma hora que numa família seria o mal entendido, o professor, às vezes, ele ralha com o menino, mas você sabe que ele está ralhando porque ama. O omisso não preocupa com isso, não é verdade? Então, todo o nosso ser fala, e às vezes nós nem escutamos e entendemos. Beleza. Isso. Muito bem, mestre. Eu também gostei muito quando você falou sobre a irradiação, né, da palavra como presença, ainda que não verbalizada, mas só o fato da pessoa estar no ambiente, vibrando positivamente, ela está conversando, ela está irradiando uma comunicação muito saudável, salutar, né, para as outras pessoas. É. Você tem um exemplo aí do lado. Quem que você acha que definiu esse tema hoje? Sim. Ela precisou falar alguma coisa? Não falou nada, né? Até aquele poder magnético assim, vai ser a palavra. É isso, é um exemplo. Tá? Maravilha, maravilha. Meus amigos, alguém mais alguma participação? Ô, Tim. Fala, meu amigo. Eu estava só querendo lembrar, ele comentou aí do pensamento e vida, né? Sim. O Gladson. Certo. Eu não o conhecia, me lembrei muito do Sonoro. Eu lembro, quando ele estava falando, eu lembrava demais do Sonoro, lá do Grupo Hermano, o tempo todo. E eu não o conhecia, né? Não conhecia o compositor, só conhecia o Tim.
Então, para mim, foi assim, muito bom. Mas quando ele falou, eu me lembrei do culto de ontem aqui em casa, que falando de indução, né? Sugestão, indução. Ah, muito bem, muito bem. Sabe, duas questões. Primeiramente, você imagina o tanto que eu fico honrado só com a hipótese de alguém lembrar minimamente do seu nome. Segundo, assim, eu falei o nome do livro para impressionar. Eu custei a decorar o nome desse livro. Grande abraço, prazer, tá? Então, para quem não conhece, esse é o Gladson Laje, é o presidente da nossa Casa Espírita, o Consolador, e autor da maioria das letras dos poemas que eu tenho o prazer aí de musicar. E a Vanessa, que está presente também, vem abrilhantar as músicas com a sua voz. Então, para fechar, se alguém não tem ninguém mais alguma participação, né, o nosso horário eu acho que já está vencido, eu vou fazer uma música como prece final, agradecendo a participação de todos e já convidando para a semana que vem, ok? Recolho em mim e estendo o pensamento, sinto a paz, já estou falando com Deus, chego ao mais alto no silêncio dessa prece, peço, Senhor, sabedoria, quero ajudar-te, Pai, na obra da criação, ilumina minha mente, dá-me paz ao coração, recolho em mim, estendo o pensamento, sinto a paz, já estou falando com Deus, chego ao mais alto do silêncio dessa prece, peço, Senhor, sabedoria, quero ajudar-te, Pai, na obra da criação, ilumina minha mente, dá-me paz ao coração, ao coração. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tim. Deus quiser, gente. Boa noite a todos. Todo latim. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau. Valeu. Valeu. Prazer foi nosso.